Hoje a gente vai finalmente iniciar aí a falar um pouco sobre química. A gente vai começar a falar sobre os átomos. Oficialmente eu acho que vocês não estudaram ainda sobre os átomos, né? Tipo, porque no novo livro a pessoa estuda lá no 6º ano, estuda novamente um pouco do 7º, mas como vocês estavam usando aquele livro antigo, vocês não estudaram. Então vamos começar aí. O que é um átomo? Bom, a história aí, né, das descobertas científicas e tal, a gente já falou que ela não é construída, ela não aparece ali do nada, só uma pessoa tem uma ideia e acaba. A gente já falou que ciência não é assim que funciona, que a ciência ela vai sendo construída aos poucos, com o passar do tempo, as pessoas vão ali descobrindo mais e mais coisas e vão ali desenvolvendo o conhecimento científico. Com o passar do tempo ali, surgiram diversas pessoas que tentaram explicar ali o que é a matéria, ou seja, como as coisas são formadas. Próximo ano, né, vocês lá no primeiro vão estudar lá em filosofia, os primeiros filósofos ali tentando descrever o que era o universo, como é que ele tinha sido criado, a partir de que material e tal. Um disse que era a partir da água, outro a partir do fogo, né? E por aí vai. Vocês vão estudar isso no próximo ano em filosofia. Mas a primeira pessoa a dar uma ideia do que é como a matéria era constituída foi Dalton. O que é que ele disse? Ele fez fazendo os estudos dele e tal, mas ele supôs ali que toda a matéria era formada por partículas pequenas, ou seja, partículas ali muito pequenas que a gente não conseguiria observar a olho nu. E essas partículas ele chamou de átomo, beleza? Um átomo seria ali, de acordo com ele, a menor partícula que existe, certo? Então, toda matéria, tudo que existe aqui, ele seria formado por átomos, seriam partículas bem pequenas. Dalton, ele supôs ali que toda a matéria era formada por partículas muito pequenas e que essas seriam a menor parte da matéria, beleza? Você não conseguiria ir além disso, seria a menor coisa. E ele chamou isso de átomo, né? Que seria ali indivisível, é mais ou menos o que significa, né? Que o átomo seria a menor parte da matéria, que ele não se dividiria mais. Então, Dalton, a ideia dele ficou conhecida, né? Hoje a gente conhece ela como a bola de bilhar. Todo mundo aqui sabe mais ou menos o que é uma bola de bilhar, beleza? Uma bola de sinuca, né? Uma bola de sinuca é um objeto que é totalmente sólido ali, né? Não tem como você destruir ali, né? Tá entendendo? Ele não se divide em outros pedaços, ele é sólido. Essa era a ideia de Dalton. Para Dalton, o átomo ele seria esférico, né? Seria ali uma esfera. Ele seria maciço, seria a menor parte da matéria e seria tanto indestrutível como indivisível. Por isso, esse modelo ficou conhecido como bola de bilhar, por ser ali sólido, ser maciço e esférico. Por isso a gente compara com a bola de sinuca. Ali, quando a gente fala de Dalton, a gente está falando que o que a gente vê aqui, né, tudo que é matéria, seria formado por essas pequenas partículas, que seriam indivisíveis. Então, se a gente conseguisse dar um zoom bem grande, a gente veria lá um monte de bolinha, uma do lado da outra. Tem até uma representação disso aí na página 108. Aí em cima tem uma representaçãozinha, no caso ali dos átomos de carbono do grafite, certo? Mas continuando aí, a teoria de Dalton, como a gente falou, ela não é completa. Por quê? Hoje não, né? Com o passar do tempo, foi sendo descobertas outras coisas ali, e esse modelo ele teve que ser atualizado. Só um comentário aí. A ideia de Dalton é do ano de 1803. 1803. Já no ano de 1800
1997, né? Aí, 94 anos depois, você tem um cara chamado Joseph John Thomson, que ele comprovou a existência de partículas de carga negativa nos átomos. Essas partículas passaram a ser chamadas de elétrons. Para Thomson, ele descobriu ali que tinha um elétron, já tinha cargas negativas ali no átomo, e ele foi e alterou a ideia de Dalton. Então, para Thomson, o átomo seria ali uma esfera ainda, e nessa esfera teria cargas negativas, pequenas bolinhas soltas ali, no caso grudadas ali, que seriam negativas. Por causa disso, a teoria dele ficou conhecida como pudim de passas. Todo mundo sabe o que é um pudim, certo? Mas imagina um pudim ali com uva passa, beleza? Essa seria a ideia de Thomson. Ou seja, uma esfera ali, né, de carga positiva, com várias bolinhas ali, que seriam os elétrons de carga negativa. Por isso, os dois estariam neutros, beleza? O conjunto ali completo seria neutro, porque as bolinhas seriam negativas, mas a massa ali seria positiva. Então, para Thomson, você tem isso aí. Você tem um átomo que ele continua sendo esférico, só que agora ele não é maciço mais. Ele tem partes diferentes, tá entendendo? Tem uma partezinha que é um pouco diferente, que seriam os elétrons, beleza? Esses elétrons seriam negativos, enquanto ali a massa seria positiva. Anos depois, começaram ali os estudos sobre radioatividade, beleza? E o átomo, aquele modelo ali de Thomson, ou seja, o pudim de passas, né? Quem quiser ver aí uma imagem do que seria esse pudim de passas, tem aí na página 109, logo em cima, uma bolinha verde. Essa ideia, ela já não servia, ela não explicava o fenômeno ali da radioatividade. Então, Rutherford, beleza? Ernest Rutherford, com outros colaboradores ali, realizaram um experimento. Como era esse experimento? Bom, nesse experimento, eles fizeram o seguinte. Tem aí embaixo a imagem, beleza? Eu vou explicar por essa imagem, porque senão não tem como eu explicar aqui para vocês. Observem a imagem aí no livro, embaixo, beleza? Você tem aí uma fonte radioativa dentro de uma caixa de chumbo, certo? Então, você tem ali um material que é radioativo, ele emite uma determinada radiação. Essas partículas, elas era emitido esse material ali radioativo emitia essas partículas. E o que ele fez? Ele colocou ali essa caixa de chumbo tinha um pequeno orifício ali por onde essas partículas poderiam escapar, essa radiação poderia escapar. E ele colocou uma fina folhinha ali de ouro na frente, certo? Muito fina, uma espessura de 0,0001 milímetro, muito fina. Ele colocou ali essa folha de ouro. E o que ele observou? Ele colocou também ali, faltou dizer, essa tela fluorescente, que basicamente seria ali para receber a radiação. Ele poderia ver ali nessa tela onde a radiação poderia bater. Vamos entender de novo o experimento. Você tem uma caixa aqui com um material radioativo dentro que ele emite partículas ali de radiação. Nessa caixa tem um pequeno buraquinho aqui por onde as partículas podem sair. Se a matéria fosse como Thomson tinha dito, né, fosse ali uma coisa sólida, o que ia acontecer? Essas partículas iam vir, né, voando aqui do objeto, eles iam vir, ia bater nessa folha, ia ser refletida de volta, né? Que essa folha, mesmo sendo fina, ela ia funcionar ali como uma parede. Não ia deixar passar nada se todos os átomos que formassem ali estivessem juntinhos, fossem maciços não, fossem ali completos. Mas não foi isso que aconteceu. Se vocês observarem no livro, tem aí exatamente a representação. Certas partículas batiam e voltavam,
certas partículas batiam e eram desviadas para frente, assim, para o lado. Outras passavam direto e outras passavam direto, só que desviadas em alguma direção. O que isso significa? Vamos de novo. Se você pegar uma bola aqui, essa bola vai representar uma partícula, beleza? E você tem ali a folha de ouro, que a gente pode imaginar que fosse uma parede, né? Já que todos os átomos estavam ali juntinhos e não tinha nada entre eles. Eles eram todos juntos. A matéria, de acordo com Thomson, ela era junta. Tinha ali dentro os elétrons, mas era um pudim ali, era tudo juntinho, né? Então, se fosse desse jeito mesmo, essas bolas, você ia jogar essa bola contra a parede, ela ia voltar. Você pegar uma bola e jogar na sua parede, é exatamente o que vai acontecer. Ela bate e volta. Mas não era o que estava acontecendo. Algumas batiam e iam para o lado, outras batiam vinha reto, outras passavam direto pela parede, mas era desviado um pouquinho para o lado, e outras passavam direto mesmo, em linha reta. Então, o que foi que eles descobriram ali? Eles descobriram que o átomo, ele não era ali sólido, digamos assim. Ele não era ali todo sólido, sólido era a palavra. Ele não era inteiro ali, né? Que existiam espaços vazios no átomo. Esses espaços, essa descoberta aí desses espaços vazios é o que vai gerar o modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford é o que ficou conhecido como sistema planetário. Então vamos imaginar aqui, vocês sabem aí, pensa aí no sistema solar, como é que funciona, beleza? No meio você tem o Sol ali e você tem vários planetas girando ao redor do Sol. Então, o modelo de Rutherford segue mais ou menos essa ideia. Para ele, como é que seria? Você teria ali um núcleo, que seria um pequeno e positivo, certo? Então, o átomo já é pequeno, mas se o átomo fosse sim, o núcleo pequenininho lá no meio, certo? Esse núcleo seria positivo. E todo esse espaço ao redor seria vazio. Esse vazio, ele chamou de eletrosfera, ou seja, aquela região ali é onde os elétrons iam ficar voando ali, girando ao redor do núcleo. Então, no modelo de Thomson, o que você tinha? Você tinha ali um pudim de passas, ou seja, uma massa onde estava grudado os elétrons, ele era inteiro ali, tá entendendo? Enquanto no modelo de Rutherford, o que você tem? Você tem um núcleo pequenininho ali no meio e um espaço grandão ao redor, onde os elétrons ficam girando ali ao redor desse núcleo. Os elétrons negativos e o núcleo positivo. Assim você tem um átomo ali que é neutro. Beleza? Então, isso é o que ficou conhecido como sistema planetário, porque segue a mesma lógica. Você tem ali no centro o núcleo, né, o núcleo positivo, seria equivalente ao Sol. E você tem ao redor ali o resto do sistema solar, né, os planetas, seria a eletrosfera com seus elétrons girando. O sistema de Rutherford também não está totalmente certo, para variar. O que acontece? Tinha pequenas coisas ali que ele não conseguia explicar. Uma dessas coisas é por que esses elétrons ficavam girando ali, tinham suas órbitas, eles ficavam girando e eles não iam embora, né? Por que eles se mantinham ali girando? Beleza? Isso era uma das coisas que esse sistema não conseguia explicar. Porque se você tem ali um núcleo positivo e você tem ali elétrons girando ao redor, por que esses elétrons não vão embora? Eles continuam ali. Ou esses elétrons, né, a gente fala lá, a gente é comum tratar assim, os opostos se atraem, né? O positivo atrai o negativo, né? Então, por que eles nem vão embora, nem juntam logo no núcleo? Bom, isso foi explicado mais tarde a partir de um cara chamado Bohr, beleza? É o que vai formar o que o livro de vocês aí colocou, né? Não, o livro de vocês não separou. Chamou aí de modelo de Rutherford-Bohr. Por quê? O que Bohr fez? Ele deu uma atualizada nesse modelo de Rutherford. O que ele disse? Ele partiu ali da ideia de níveis de energia. O que seria isso? Você teria o núcleo ali, beleza? Você teria esse núcleo positivo. E ao redor dele, teria várias órbitas, digamos assim, várias regiões ali,
de energia diferente. Então, você teria aqui, aí teria uma órbita aqui ao redor, que seria a energia 1. Depois você teria uma outra órbita que seria a energia 2. Depois uma 3, uma 4, uma 5, 6, 7, entendeu? Você teria um núcleo positivo e ao redor deles, essa eletrosfera, ela teria regiões de energias diferentes. Então, um elétron ele ficaria preso nessas regiões. Um elétron ele só conseguiria sair de uma região para outra se ele conseguisse mais energia, o que normalmente não acontecia, tá entendendo? Então, de acordo com Bohr, você tem aí na página 111, essa primeira imagem na página 111. Página 111, a primeira imagem aí. Isso seriam aí, esse seria aí o modelo de Bohr, ou seja, é uma atualização ali do sistema planetário de Rutherford. Você teria o núcleo no meio, que seria a carga positiva, e ao redor você teria esses níveis de energia, ou essas órbitas, certo? Esse monte de círculos aí. Cada círculo desse, cada órbita, cada nível de energia, ia manter ali certos elétrons. Então os elétrons estariam presos nessas órbitas. Se a gente for pensar, uma forma boa da gente imaginar isso, é se a gente pegar uma cebola, por exemplo. Você tem ali camadas ao redor no meio da cebola, beleza? Tem várias camadas. Então era como se os elétrons estivessem presos nessas camadas. Um elétron não conseguia passar de uma camada para outra porque ele precisava ganhar mais energia, certo? Então ele ficava preso naquela camada ali. Cada camada com energia diferente. Essas camadas, elas foram dadas nomes a elas para representar cada uma. Então, a primeira camada ali, né, a camada número 1, seria a camada K. Depois dela, a camada número 2, a camada L. Aí a terceira M, a quarta N, O, P, Q. Tá entendendo? Todas as camadas. Então, K, L, M, N, O, P, Q. Cada camada com um nível de energia diferente, sendo a K a camada de nível de energia 1. Um elétron só conseguiria ir da camada K para a camada L, por exemplo, se ele ganhasse energia. O que por enquanto a gente não vai falar como é que ele ganha energia, mas normalmente não acontece. Beleza? Mas o seguinte, no ano de 1932, foi descoberto ali no núcleo do átomo uma outra partícula chamada nêutron, uma partícula sem carga. Então, o elétron é negativo e o núcleo era positivo, mas nesse núcleo acharam uma coisa que não tinha carga nenhuma, e ficou conhecida como nêutron. Por isso, a parte positiva ali do núcleo, aquelas cargas positivas, ficaram conhecidas como prótons. E aí a gente tem, né, o que a gente conhece hoje. A gente tem no núcleo ali, essas imagens do meio da página 111 aí. No núcleo ali você tem prótons e nêutrons, certo? Os prótons são positivos e os nêutrons, como o nome já diz, são neutros. E ao redor deles você tem ali camadas onde os elétrons ficam girando ao redor do núcleo. Os elétrons de carga negativa. Os elétrons têm carga negativa. Então, você tem o núcleo com prótons e nêutrons e você tem ao redor dele um lugar chamado eletrosfera. Nessa eletrosfera você tem camadas, cada uma com energia diferente, e é nelas que os elétrons ficam girando ali ao redor. Então é isso. Os modelos atômicos são basicamente esses. O que a gente ainda poderia falar? A gente ainda poderia falar que, como eu já falei, o próton ele tem carga positiva, o elétron ele tem carga negativa e o nêutron ele tem carga zero, carga nula. E a gente também pode falar do tamanho de cada um. Os prótons e os nêutrons têm o mesmo tamanho ali, a mesma massa, enquanto os elétrons são bem menores. Por isso, quando você viu lá no experimento de Rutherford algumas partículas passando direto, é por causa disso, porque ali no meio você tem um núcleo que é pequeno e ao redor tem uma área gigantesca ali, gigantesca, né? Mas a gente está falando de coisas minúsculas. Gigantesca ali, onde pequenas partículas estavam girando. Então a maior parte do espaço do átomo é vazio. Então, para resumir aí, o que a gente tem no modelo de Rutherford-Bohr? Um núcleo com cargas positivas e cargas nulas, ou seja, prótons e nêutrons, está ali no núcleo, e uma região bem grande
chamada eletrosfera, onde os elétrons estão girando ali em camadas, níveis diferentes de energia. Os elétrons têm carga negativa e são bem pequenos. Então, o que a gente falou hoje? Hoje a gente falou sobre os modelos atômicos. Desde a antiguidade, você teve ali filósofos tentando dizer como a matéria era formada. A matéria, ou seja, tudo que a gente está vendo aqui ao nosso redor. Como a matéria era formada. O primeiro cara a dizer de uma forma aproveitável, digamos assim, o que era a partícula fundamental ali, foi Dalton. Ele disse que era pequeno, era indestrutível, era maciço, esférico ali. Então, você tinha uma bolinha ali que era maciça e não podia ser dividida. Essa teoria se mostrou errada quando começaram a descobrir ali uma coisa chamada elétron, ou seja, uma coisa ali negativa, né? Uma carga negativa. Então surge ali o modelo de Thomson, que ficou conhecido como pudim de passas, ou seja, uma massa ali, né, esférica, com bolinhas nele ali, certo? Essas bolinhas seriam os elétrons de carga negativa e a massa seria positiva para poder ficar neutro, né? Negativo com positivo para neutro. Com o passar do tempo, surge ali a ideia, começam a ser observados os fenômenos de radioatividade e o modelo atômico não explicava mais, o modelo de Thomson não explicava mais isso. Então, surge ali um novo modelo, né, a partir do experimento que eu já falei, onde tinha ali um pedacinho de ouro e uma película, eu não consigo mais falar a palavra, um papelzinho ali de ouro, e você tinha partículas de radiação que vinham em direção a ele. E algumas dessas partículas passavam direto, outras eram desviadas e outras voltavam. Então, a partir desse estudo aí feito por Rutherford e outras pessoas, surgiu um modelo que é o modelo de Rutherford. Uma bolinha ali no meio pequena e positiva e uma região gigantesca ali chamada eletrosfera, onde você tinha as cargas negativas girando ali ao redor desse núcleo, beleza? Então esse seria o modelo de Rutherford, mas esse modelo também não estava correto e a gente chega no modelo de Bohr, onde você tem um núcleo e você tem esses elétrons girando ali em determinadas camadas. Então, isso que eu falei, basicamente eu estou falando dessa imagem que está na página 111, aí embaixo, beleza? Se vocês olharem na página 111, tudo isso que eu falei agora dessa revisão, está resumido nessa imagem aí. Tipo, vocês veem como é assunto. Então, hoje o que a gente sabe? Você tem um núcleo com prótons positivos e nêutrons de carga nula, e esse núcleo é pequeno, e ao redor dele tem uma região enorme, chamada eletrosfera, onde estão os elétrons de carga negativa girando ali ao redor. Esses elétrons estão presos em camadas, cada camada com um nível de energia diferente. E é isso, a aula nós estamos encerrando aí. Próxima semana vamos falar sobre os outros detalhes do átomo, ou seja, número atômico, número de massa, como os elétrons se organizam nessas camadas que eu falei, e vamos falar também sobre os íons e tudo mais.